Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo da Epifania, a Igreja ela celebra esse grande mistério do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. Se nós pegarmos toda a liturgia do Natal, nós vemos várias Epifanias. E hoje nós celebramos esse ápice da Epifania do Senhor, que é a sua revelação aos povos pagãos. Então, Cristo é aquele que reúne em torno de si toda a humanidade, toda a criação. Por isso que, se nós olharmos bem, é interessante que os anjos anunciam Jesus Cristo. A estrela conduz os pagãos a Jesus Cristo. E assim também os pastores de Israel vêm adorar o menino Deus na manjedoura. Nós vemos que em Cristo se reúne toda a criação, toda a humanidade. Por isso que a liturgia de hoje nos traz algo muito interessante para a nossa meditação dessa Epifania, dessa manifestação do Senhor. Se nós olharmos na primeira leitura do livro da profecia de Isaías, no capítulo 60, nós vemos ali que o texto vai dizer assim: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor. Veja que aqui fala desse que virá, que é a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo, ou seja, é aquele que veio nos revelar a verdade de Deus. Por isso que aqui quando fala que o mundo, aquele povo estava em trevas, envolto em nuvens, ou seja, eles estavam impedidos de contemplar a verdade. Jesus Cristo ele vem como essa luz que ilumina, que dissipa as trevas do mundo e faz com que o ser humano tenha agora um novo sentido para a sua vida. Por isso também que São Paulo, na segunda leitura, ele vai falar sobre essa revelação. Deus que não se revelou aos antigos nessa plenitude de se dar a conhecer pessoalmente, mas se revelou a nós, se revelou aos apóstolos, se revelou para que pudesse, aqueles que tivessem um encontro pessoal com ele, pudessem testemunhar ele para todas as nações. E assim nós vemos o Evangelho de hoje, que esse Evangelho que fala sobre a visita dos magos do Oriente a Jesus Cristo. Esses magos, eles vêm conduzidos pela estrela e chegam até Jerusalém. Ali vão perguntar a Herodes aonde nasceu o rei dos judeus, porque eles vieram adorar. Veja que esses magos do Oriente, que eram pagãos, que tinham as suas crenças, mas eles vêm adorar o rei dos judeus. Veja que aqui nós temos aquilo que é o ponto central da liturgia de hoje, a adoração. Se os pagãos vêm adorar o Senhor, que dirá nós que conhecemos e tivemos um encontro pessoal com Ele? Por isso que a liturgia, o Evangelho principalmente, nos chama a atenção justamente sobre isso. Essa nova luz que brilha sobre a humanidade é essa luz que vem iluminar a consciência da humanidade, principalmente representada por esses magos do Oriente. Esses magos, eles representam cada um de nós, que estamos com o nosso coração ansioso por felicidade, por realização. Estamos ansiosos por sentido para a nossa vida. E Cristo é esse que nos traz a verdadeira felicidade, que nos dá a verdadeira realização, que dá o sentido verdadeiro para a vida humana. Por isso que na liturgia de hoje e no Evangelho nós vemos e encontramos aquilo que é um itinerário que nós precisamos realizar na nossa vida para sermos capazes de prestar essa verdadeira adoração a Deus. E por isso nós precisamos entender o que é adorar. Adorar não é só um gesto de ajoelhar diante do Senhor. O gesto externo, ele é um símbolo que traz uma mensagem do nosso interior. Mas se nós não adoramos de coração primeiro, não seremos capazes de dobrar os nossos joelhos para adorar o Senhor
naquilo que é a sua grande manifestação. Por isso que a liturgia de hoje no Evangelho nos chama a atenção sobre os 3 presentes que os magos do Oriente vêm trazer a Jesus Cristo: ouro, incenso e mirra. Essas 3 coisas são símbolos de 3 realidades importantes da vida de Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro rei, ou seja, é rei do universo. O ouro representa o munus regio, o incenso representa o munus sacerdotal. Jesus é sumo e eterno sacerdote, e a mirra representa o munus profético. Jesus é esse profeta. Por isso que a forma de adorar verdadeiramente a Deus é através desses três presentes que nós precisamos oferecer ao Senhor, a Jesus Cristo. O ouro, que é o munus regio, nós precisamos oferecer a Ele a nossa obediência. Quando nós obedecemos a palavra, como nós obedecemos o seu mandamento, quando nós obedecemos o Evangelho, nós estamos colocando Deus acima de nós e estamos realmente permitindo com que Ele reine sobre a nossa vida. E quando Ele vai regendo a nossa vida através do Evangelho, nós vamos nos abrindo para essa experiência com o Espírito Santo. E essa experiência que vai nos fazendo com que a gente seja movidos pelo mesmo Espírito que moveu o próprio Cristo. Depois da obediência vem a mirra, vem o incenso, que é símbolo do mundo sacerdotal. E aqui nós temos o que? A nossa vida de oração. Mas para a nossa vida de oração ser o verdadeiro incenso oferecido a Deus, nós precisamos realmente dar tempo e dedicar tempo de qualidade a Jesus Cristo, nesse diálogo de intimidade, nesse diálogo de oração. Por isso que nós precisamos também aprender a oferecer esse incenso da nossa liturgia, do nosso culto divino. E esse incenso nós oferecemos quando nós entendemos o que nós viemos fazer na Santa Missa, na Sagrada Liturgia. Porque quando nós vamos para a missa, nós não vamos para assistir alguma coisa, nós vamos para celebrar. Se nós entendermos que todo fiel que vai à missa está indo para celebrar, se o fiel ele entende isso, ele vai prestar o verdadeiro culto de louvor e adoração a Deus. Ele vai oferecer o incenso com esse perfume sagrado. O perfume é símbolo das virtudes, ou seja, um culto virtuoso que nós precisamos aprender a oferecer a Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos oferecer esse incenso através da nossa vida de oração e através da oração pública, que é a liturgia. Precisamos aprender a preparar melhor a nossa liturgia, a nossa celebração, porque o padre ou o bispo, ele preside, ele está à frente, mas nós, todo leigo cristão, ele vai para a liturgia para celebrar, como corpo místico de Cristo, membros do corpo místico de Cristo, vai para celebrar o culto sagrado, o sacrifício sagrado. Por isso nós precisamos ter essa atitude de preparar bem a nossa vida de oração diária, mas também o culto divino, principalmente a Santa Missa, mas também os outros sacramentos. E assim nós estaremos oferecendo esse incenso a Cristo. E depois oferecer a mirra, que é o símbolo do munus profético. Cristo é esse profeta. E quando nós oferecemos a mirra, nós precisamos oferecer de que forma? O profeta é aquele que anuncia a verdade, é aquele que denuncia o erro e aquele que reconduz as almas no caminho de salvação. Essas 3 coisas representam a mirra que nós precisamos oferecer a Jesus Cristo. Porque somente quando nós vivemos na verdade, damos testemunho dessa verdade, nós denunciamos o erro para que as pessoas não caiam naquilo que é a condenação eterna e reconduzimos as pessoas no caminho de salvação. É nesse momento que nós estamos participando do munus profético de Cristo. É dessa forma que nós prestamos o verdadeiro culto de louvor e adoração a Deus.
E se o nosso coração buscar isso, com certeza os nossos joelhos prestarão uma adoração digna do Senhor. E é por isso que nós precisamos ser como essa luz. Cristo é a luz que veio iluminar essa terra. Nós somos reflexo dessa luz. Por isso que Jesus Cristo, no outro momento, no Evangelho, no Sermão da Montanha, ele vai falar, que vós sois sal da terra e luz do mundo. Luz para iluminar, luz para servir de sinal. Nós somos essa manifestação. Todo cristão é uma epifania do Senhor. Assim como essa estrela que guia os magos do Oriente até Jesus Cristo, nós precisamos ser como essa estrela que guia a humanidade à verdadeira adoração, a adoração do verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Que nós possamos, nesse dia da Epifania, refletir sobre a nossa caminhada e buscar dar a verdadeira adoração a Deus, através dessas três realidades: a obediência à sua palavra, a dedicação e a preparação do culto divino e da nossa vida de oração, e, é claro, do mundo profético, testemunhar a verdade, a denunciar o erro e, é claro, reconduzir as almas no caminho de salvação. Essa é a verdadeira adoração, que é a união da nossa vontade à vontade de Deus. Que nós possamos ser uma verdadeira epifania do Senhor nesses nossos tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.